Bom dia, irmãos. Ahn, Hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós iremos meditar nos versículos 6 e 7 desse capítulo. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Essa meditação que eu estou trazendo hoje, ela é resultado de uma conversa que eu tive com o pastor Marcos, lá em Santo Antônio do Pinhal. Ele me indicou essa passagem, disse para mim estar estudando, lendo e meditando nela. E, bom, para quem conhece o pastor Marcos, ele não ficou só nisso, né? Ele só não indicou a passagem, simplesmente ficamos ali uma hora ou mais conversando sobre ela, né? Na verdade, mais o pastor Marcos conversando sobre essa passagem, explicando ela, o contexto dela, as circunstâncias, e fez algumas aplicações. Então ficamos boas uma hora ali, né? Foi muito bom, muito proveitoso. E eu gostaria de trazer essa meditação para os irmãos. Boa parte do que nós iremos falar aqui foi devido ao que eu ouvi naquele dia. Nós já estudamos juntos a carta aos Filipenses, não sei se vocês se lembram, né? Na verdade, eu não sei se foi aqui ou se. Não lembro exatamente quanto tempo tem que nós estudamos essa carta. Confesso para vocês que eu não me lembro se, além desse estudo que nós fizemos de toda a carta, se eu, em especial, trouxe alguma meditação nesse contexto. Não lembro. Se eu trouxe em algum momento, os irmãos, por favor, me perdoem e me tolerem mais uma vez. Mas essa meditação de hoje, em especial, é resultado disso, é resultado dessa conversa que eu tive, desse incentivo do pastor de estar meditando nesse texto. E isso veio a calhar para a minha vida devido a algumas necessidades as quais estava passando. Então, eu acredito que Deus usou grandemente o pastor ali para falar comigo. Então, irmãos, vamos fazer a leitura desses dois versículos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler de novo. É um texto bem pequeno, tá? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, eu acredito que esse é um assunto que não é desconhecido da maioria aqui. Eu acredito que o assunto principal aqui que Paulo está dizendo é não andar inquietos. Isso não é desconhecido da maioria das pessoas. Eu acredito que todos aqui, até os mais jovens, porque hoje, infelizmente, até as crianças hoje passam por isso. Há um outro termo que usamos no local dessa frase, né? Não andais inquietos. O que significa isso? Não andar inquieto. Não andar ansioso. Não ter ansiedade. Ansiedade, eu não sei, né? Nos nossos tempos se tornou muito comum as pessoas estarem ansiosas por alguma coisa, estar inquieta por alguma coisa. Isso se tornou muito comum. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo ele diz para nós não andarmos inquietos, mas simplesmente ele diz para não andarmos inquietos por coisa alguma. Não, ele mostra como fazermos isso, como nós não andarmos inquietos. E é nisso que nós iremos meditar. Como nós não temos ansiedade, e é nisso que nós iremos meditar. Eu gostaria de citar uma ilustração, porque ela exemplifica bem uma posição que nós cristãos temos. Por exemplo, no voo, né,
nós percebemos que muitas pessoas elas ficam completamente ansiosas, né? Elas têm a fé, né, de que quando elas vão comprar ali a passagem, elas acreditam que vão chegar no destino, certo? Porque ninguém na sua sã consciência vai comprar uma passagem crendo que vai morrer. Não. Ele vai comprar uma passagem crendo que vai chegar no seu destino. Então ele tem fé que aquela passagem de avião vai levá-lo até o seu destino. Mas aquela circunstância, ela é uma circunstância tão adversa para ele que a ansiedade toma conta da sua vida e ele não consegue nem sequer aproveitar a viagem. Eu pude presenciar assim, eu vi relatos, né, de pessoas assim, pessoas que simplesmente elas ficam inertes ali. A ansiedade toma conta da sua vida que ela simplesmente é como se ela não estivesse naquele local. E isso se tornou muito comum, né? E a pessoa, desde o momento que decola a aeronave até o momento que pousa, ela não vê a hora de colocar os seus pés novamente no chão, até para passar aquele sofrimento, daquela ansiedade, né? Mas ela creu que aquele avião iria levá-lo até o seu destino. Irmãos, na nossa vida cristã, nós cristãos colocamos todo o nosso peso, nós cremos nisso, que todo o nosso ser, tudo que nós somos e temos é sustentado pelo Senhor. Tudo é sustentado por Deus. Nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Mesmo que às vezes nós queremos tirar algumas coisas, mas tudo está ali, nós sabemos, nós cremos que toda a nossa vida está sob o controle de Deus. Mas nós muitas das vezes não aproveitamos isso. Falta-nos a fé nisso. E por isso sofremos e não aproveitamos o voo. Fazendo uma ligação com o exemplo, né? Porque aqueles que não têm problema com voos, ele aproveita o voo, vê a paisagem e tal. Nós, quando temos problemas em entregar totalmente, deixar que Deus cuide das coisas, nós sofremos. Nós não aproveitamos e descansamos no Senhor. E por isso sofremos. Por isso temos ansiedade. E como eu falei, irmãos, no início, a ansiedade é algo que faz parte da vida de todo mundo. Eu acho que todos nós podemos dizer que houve momentos na nossa vida que nós passamos por alguma ansiedade. Talvez essa semana. Quantos de nós ficamos ansiosos por causa das coisas, dos problemas financeiros? Né? Puxa vida, como que eu vou pagar as dívidas desse mês? Nossa, como que eu vou consertar o meu carro se ele quebrar? Nós sofremos antecipadamente, percebe? Se o meu carro quebrar, como que eu vou pagar? E se eu adoecer? E se eu perder o emprego? E se a economia não ir bem? Então nós sofremos antecipadamente, ficamos ansiosos, inquietos com essas coisas, antecipadamente. Questão da saúde, né? Os mais novos, às vezes, nem pensam nisso, né? Mas os mais velhos, né? Eu já estou aí um pouquinho mais velho, a gente começa a ter algumas preocupações. Com a velhice chegando, você fala, poxa vida, e se eu ter um câncer? E se eu ter um Alzheimer? E se de repente eu ficar inutilizado e tiver que ser colocado numa casa de repouso? Meus filhos, não façam isso, por favor. Mas e se isso acontecer? Então, irmãos, nós sofremos antecipadamente, ficamos ansiosos com as coisas dessa vida, inquietos. Talvez algum de vocês estejam até ficando inquieto agora, né? Porque você está falando aqui, citando. Nós poderíamos citar inúmeras coisas, irmãos, isso é alguns exemplos. Mas poderíamos citar inúmeras coisas as quais nos deixam ansiosos, inquietos. E talvez alguém poderia estar até começando a ficar ansioso por isso. Algumas vezes ficamos ansiosos e não sabemos nem o porquê estamos ansiosos. Qual o motivo daquilo? Sofremos e não sabemos o porquê. Mas o fato, irmãos, é que nós devemos saber lidar com a ansiedade, saber tratar a ansiedade. Porque essa inquietação, muitas vezes ela provoca em nós uma doença, ela nos adoece.
A ansiedade, ela mexe com o nosso organismo e traz consequências. As consequências, muitas das vezes, é doença. E a doença gera ansiedade. E isso vira um ciclo vicioso, percebeu? Porque quem fica ansioso, geralmente fica ansioso até por estar doente. E vira um ciclo vicioso. Precisamos tratar essas coisas em nossas vidas. Precisamos, urgentemente, lidar com a ansiedade. Para aqueles que seguem a Cristo, Jesus fez uma promessa. Ele disse bem assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus disse isso lá nos outros evangelhos, mas o que eu anotei aqui está lá em João, capítulo 14, versículo 27. O interessante quando Jesus disse essas palavras de conforto, de consolo àqueles discípulos, ele disse num contexto onde poderíamos dizer que foi a noite mais difícil da vida de Jesus. Porque foi a noite que antecedeu a sua crucificação. Ele sabia que ele seria crucificado no dia seguinte. Então, essa foi a noite onde ele chegou aos seus discípulos e falou: olha, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, por várias vezes ela nos fala sobre Deus como sendo um Deus de paz, um Senhor de paz. E, irmãos, essa paz, todo cristão ele pode usufruir dela de forma permanente, de forma constante na sua vida. Todos nós podemos usufruir dessa paz, a qual Jesus prometeu aqui que teríamos, de forma constante em nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo trata nessas passagens, nesses 2 versículos que nós iremos meditar. Ele trata sobre essa paz que nós, cristãos, podemos ter constantemente nas nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. E lembrando, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu sobre isso, ele estava preso. Você consegue imaginar uma pessoa que esteja presa, tendo paz? Principalmente uma pessoa, no contexto do apóstolo Paulo, né, que era um homem que amava o evangelho, amava pregar o evangelho, ele estava preso. Simplesmente aos nossos olhos, os olhos humanos, simplesmente proibido, impedido de pregar o evangelho. Nós sabemos que não. Ele estava preso, mas o evangelho não, continuou sendo pregado por ele. Mas aos olhos humanos, olhando assim, fala: puxa vida, agora acabou o ministério do apóstolo Paulo, porque ele estava preso. Irmãos, nessa circunstância, o apóstolo Paulo tinha paz e a perspectiva dele era totalmente diferente da perspectiva humana, da nossa perspectiva da sociedade, né? Ele tinha a perspectiva de Deus, do propósito de Deus para a vida dele. E por isso ele tinha paz, ele estava descansando em Deus. Sabia que o propósito de Deus para ele, naquele momento, era que ele ficasse ali. E que Deus usaria grandemente ali. E Deus usou grandemente. É tanto que nós estamos meditando nessa carta, a qual ele escreveu enquanto estava preso. Então, irmãos, voltando aos nossos versículos aqui, o apóstolo diz logo no início, né? Não andeis inquietos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, nós devemos abandonar a ansiedade. Devemos deixar a ansiedade. Mas por que devemos deixar a ansiedade? Porque ela provoca em nós um mal-estar? Porque sofremos? Porque nós adoecemos por causa disso? Na palavra de Deus, ela vai mais além. O porquê que nós devemos abandonar a ansiedade, por que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, nós podemos entender um pouco melhor isso quando Jesus, lá no Sermão do Monte, exorta os seus discípulos, e lá ele cita uma passagem
lá no capítulo 6, versículos 30 a 33. Diz assim, gostaria de ler. Mateus 6, 30 a 33. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou com que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós precisamos lidar com a ansiedade como sendo pecado em nossas vidas. Não devemos, de forma alguma, nos desculparmos, dizer assim, isso é do homem. Isso é do homem. Ou poderíamos dizer assim, mas qualquer pessoa nessa situação ficaria ansiosa. Nós não devemos lidar com a ansiedade dessa forma. Porque senão nós não estaremos tratando a raiz do problema. Nós não estaremos confessando o nosso pecado a Deus. Porque quando Jesus ensina aqui sobre não andar ansioso, não andar inquieto por coisa alguma, Jesus está mostrando àqueles discípulos a sua pouca fé em Deus. A sua pequena fé no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas, no Deus soberano. E não somente isso, mas está mostrando a eles o foco errado que eles têm. O foco nas coisas deste mundo, nas coisas temporárias, nas coisas desta vida, nas coisas que Deus prometeu que Ele supriria essas nossas necessidades básicas. Então, nós devemos lidar com isso como sendo o pecado que é. A falta de fé e o foco nas coisas desta vida, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mostra que é pecado. E que essas coisas precisam ser lidadas, precisam ser tratadas, precisam ser confessadas ao Senhor. Nós precisamos confessar a Deus esse pecado. Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, que eu busque mais o teu reino, a tua justiça e não as coisas deste mundo, que eu seja menos egoísta. Que eu pense menos em mim, pense mais no Senhor. Então, precisamos tratar isso, irmãos, como sendo pecado. E o apóstolo Paulo, em Filipenses, e não somente na carta aos Filipenses, como nós vimos também em 1 Timóteo e em outras cartas, há uma grande preocupação. Um dos temas principais do apóstolo Paulo é o testemunho dos cristãos. Paulo, aqui, aos Filipenses, ele fala no capítulo 4, ele fala assim, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O apóstolo Paulo, será que ele está dizendo para aqueles irmãos que eles sejam felizes simplesmente porque todas as coisas estão indo bem, porque as suas realizações, elas estão acontecendo, elas estão sendo feitas, eles estão usufruindo de vários prazeres nesta vida, e por isso sejam felizes, regozijai-vos sempre. Não, não é por isso. Há um motivo para ele dizer que nós cristãos sejamos felizes. Venhamos a usufruir dessa paz que Deus dá. Capítulo 2, lá ele nos mostra o motivo disso. Capítulo 2, versículos 14 em diante. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que esteja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo pede para aqueles irmãos se alegrarem, se regozijar com ele que está sofrendo, né, por libação, que ele já está em uma circunstância difícil. Ele está dizendo que ele se regozija nisso, convida aqueles irmãos a se regozijarem. Por quê? Para que eles sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Onde? No meio de uma geração corrompida e perversa. Irmãos, para que Paulo diz para que nós sejamos felizes, não simplesmente visando o nosso bem e fim, ponto final, mas visando o nosso testemunho eficiente perante as pessoas. Para que as pessoas olhem para nós e falem assim, puxa vida, essa pessoa está passando por uma adversidade, um momento tão difícil da vida dele, e ele continua nessa paz, nessa tranquilidade. Ele continua alegre. Porque, irmãos, dificilmente um incrédulo vai olhar para nós, arrancando os cabelos, né? Na ansiedade, triste. Dificilmente ele vai olhar e falar assim, puxa vida, eu gostaria de ser como você. Ele não vai falar isso. Olha, eu gostaria de ser como o Amarildo. Ele é um cara, puxa vida, tranquilo. Eu sei do que ele está passando, mas eu vejo na vida dele que ele realmente é um cara tranquilo. Realmente é um homem de Deus, eu gostaria de seguir esse Deus. Conhecer esse Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que o foco da felicidade não é meramente para o nosso bem, mas para o bem do Evangelho. Para que Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Então, por isso que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Devemos crer nisso, buscar isso, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, irmãos, é imperativo isso, né? É uma ordem. Devemos aprender a experimentar a paz de Deus, especialmente nos momentos de provações, nos momentos de adversidade. E para que isso aconteça, nós precisamos saber, examinando as nossas vidas, precisamos saber o porquê que eu estou buscando essa paz. Qual o motivo de estar buscando um momento de paz na minha vida? Qual é a razão? O que nos motiva? Se a razão, irmãos, é simplesmente para estarmos livres da ansiedade, livres de preocupações, é um motivo errado. É um motivo egoísta. Muitas são as pessoas que buscam a Cristo simplesmente atrás dessa paz que Jesus oferece. Mas esse é o único motivo. Essa é a única razão. Se está liberto desse momento de adversidade, das tribulações. É por isso que muitos locais eles ficam repletos de pessoas, porque as pessoas oferecem aquilo que as pessoas querem. Eles não se atentam em pregar aquilo que a palavra de Deus diz. E o que Jesus diz, muitas das vezes, fala, olha, no mundo tereis aflições. Jesus não promete regalias. Jesus fala assim àqueles que querem seguir, mestre, eu vou seguir onde o Senhor for. Fala, tudo bem,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Negue a você mesmo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la. Marcos 8,35. A busca pela paz de Cristo é uma busca por um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Cristo. Não é simplesmente para ter momentos de alegria ou de felicidade. Isso é só consequência, como nós estamos vendo, isso é só consequência de um relacionamento com Deus. Irmão, Jesus nos ilustra um ponto muito interessante lá na parábola do semeador. Ele fala no versículo 8, no capítulo 8, versículo 14 de Lucas, ele fala bem assim: e aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Poderíamos dizer que essa pode ser aquela pessoa que se achega a Cristo, querendo resolver os seus problemas de ansiedade, seus problemas desta vida. E ele, de repente, ele até crê no Evangelho, faz profissão de fé, ele até crê ali momentaneamente, né? Nós sabemos que há uma crença geral e é uma crença, uma fé para a salvação, uma fé que crê naquilo que Cristo fez, não uma fé meramente que Cristo existiu, porque isso aí qualquer um, né? Como a palavra de Deus fala, esse tipo de fé até os demônios têm e estremecem. Eles acreditam em Deus e acreditam na existência de Deus e em tudo que Deus fez, mas eles não acreditam em Deus para a salvação. E por isso são condenados eternamente. Mas há uma fé para a salvação. E essa fé para a salvação é naquilo que Cristo fez por nós. E essa pessoa que é ilustrada, não somente essa, mas nós sabemos que são 4 sementes ali lançadas. Entre elas está essa que foi lançada entre os espinhos. E aqui, como fala, essa pessoa indo ao tempo, né, passando o tempo no seu caminhar cristão, veio as preocupações e ela foi sufocada com os cuidados de riquezas e deleites dessa vida. Ela começou a ficar inquieta, ociosa, né, com as coisas dessa vida, preocupada como vai se enriquecer, como vai guardar dinheiro, como vai conseguir desfrutar dos deleites desta vida. Essa pessoa começou a ficar preocupada. Essas eram as suas preocupações. Isso começou a tomar conta da sua vida. Ou seja, essa pessoa nunca saiu do trono da sua vida. Ela não veio buscar a Deus para que Deus pudesse ser o Senhor da sua vida, para que Deus pudesse reinar na sua vida, para que Cristo reinasse na sua vida. Ela veio buscar a Deus para que Deus resolvesse o seu problema pessoal. Ele continuava no trono da sua vida. Ele não pegou o trono e colocou Cristo, o reino de Cristo. Era uma atitude egoísta. E muitos são os que fazem isso. Irmãos, o assustador disso aqui, dessa parábola, é que, no meu ponto de vista, que o único que verdadeiramente é salvo desses grupos que Jesus cita é aquele que dá fruto para a salvação, aquele que dá fruto mesmo. Essa semente que dá fruto, esse é realmente verdadeiramente salvo. O resto não. O resto só por interesse. Havia algum interesse no Evangelho, havia algum interesse que não fosse pela sua alma, um interesse meramente material.
Em Filipenses, irmãos, onde nós estamos lidando, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo não está nos dando aqui uma fórmula mágica para que, se nós estivermos ansiosos, né, estivermos inquietos, devemos orar e tudo vai ser solucionado. Não. Não é isso que ele está ensinando aqui. Olha, eu vou passar para vocês uma receita. Vocês estão ansiosos? Não fiquem ansiosos. Orem e tudo vai ser resolvido. Não é uma mera receita que ele está passando. Quando o apóstolo Paulo diz isso aqui, ele está falando assim, olha, se você está ansioso, examine a sua fé. Examine a sua fé para com Deus. Veja o quanto você está crendo no Deus soberano, Criador de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Se nós cremos nele piamente, por que sofremos? Ele está dizendo, olha, examine isso, examine a sua fé em Deus, no Deus que você serve. E não somente isso, mas examine o foco da sua vida. Você está focado em quê? Qual que é o principal na sua vida? O que está em primeiro lugar na sua vida? As coisas materiais? É isso que está em primeiro lugar? É esse o seu Deus? A palavra de Deus diz que nós não devemos servir a dois senhores. Não tem como. Porque nós ou amamos um e odiamos o outro. Não há como conciliar as duas coisas. Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon, o Deus das riquezas. Então, se nós estamos preocupados com as coisas dessa vida, mas se esse é o nosso foco, se é nisso aí que nós sofremos e que nós gastamos as nossas energias, tudo que nós temos, então nós estamos com foco no lugar errado. Bom, mas antes de finalizarmos esse ponto, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não está aqui nos ensinando que nós devemos viver de forma despreocupada, sabe, relaxada, irresponsável. Não é isso que ele está ensinando. Que nós não devemos, sabe, nos mover para nada, ter preocupação nenhuma. Não, estou zen. Olha, como eu falei, ele não está dando a receita para você. Você está ansioso, então ore. Faça ali uma oração, né? Como se você tivesse. Não é isso que ele está falando. Não é também viver totalmente despreocupado, como se as coisas não tivessem nenhuma importância. Também não é isso que ele está ensinando. O apóstolo Paulo mesmo, ele era exemplo disso. E não somente ele, mas ele nos exorta, né? Primeiramente, eu gostaria de citar isso, ele nos exorta, nós, como membros de um corpo, devemos nos preocupar uns com os outros. Devemos estar preocupados uns com os outros. E esse termo preocupação é uma referência também à ansiedade. Você está preocupado, você inquieto por causa do seu irmão, por causa dos cuidados com as coisas de Deus. Como ele fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Percebam? Ele falando aqui da preocupação que nós devemos ter, esse cuidado, né, uns com os outros, essa preocupação de estarmos lidando, ajudando uns aos outros. Ele cita o seu próprio exemplo, quando ele fala aqui em 2 Coríntios 11, 28, ele fala assim, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O apóstolo Paulo ele se sentia oprimido, preocupado. E esse termo preocupado, ele tem relação com estar inquieto, estar ansioso. A preocupação dele aqui, o que deixava o apóstolo Paulo inquieto, era o cuidado com as igrejas. A preocupação que o apóstolo Paulo tinha
com as igrejas, com os salvos. Então, esse tipo de preocupação, ele também cita Timóteo, cita aqui em Filipenses mesmo, capítulo 2. Ele fala sobre o cuidado que Timóteo tinha para com a igreja, para os irmãos de Filipos. Então, irmãos, essa preocupação, ela é uma preocupação santa, uma preocupação adequada, uma inquietação que nós devemos ter, uma preocupação com as coisas do povo de Deus, com os problemas na casa de Deus, com as responsabilidades nossas como cristãos perante a sociedade. Nós, como cristãos perante a sociedade, nós temos que ter as nossas contas pagas como um bom testemunho. Nós devemos ter um bom portar perante as pessoas. E para isso, nós devemos trabalhar, nós devemos fazer muitas obrigações, muitas coisas que esta vida nos obriga. Nós não devemos ser irresponsáveis para essa coisa. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. A preocupação, irmãos, ela só se torna uma ansiedade pecaminosa quando nós deixamos de confiar no Deus que está no controle de todas as coisas. Quando nós deixamos de crer que o Deus que nós servimos, ele está no controle, que tudo está acontecendo conforme o seu propósito, conforme a sua vontade, e a sua vontade é bom para as nossas vidas, isso passa a ser uma ansiedade pecaminosa, a qual, como nós vimos aqui, ela tem que ser abandonada, tem que ser deixada. Nós precisamos deixar essa ansiedade. Para isso, nós devemos praticar a oração. Praticar a oração, mas não é praticar a oração simplesmente, é praticar a oração em todos os momentos, mas principalmente os momentos de grande preocupação, onde nós vemos que as coisas nos afligem, devemos orar. Jesus orou no momento, os momentos mais difíceis da vida dele, ficou ali escrito para nós, né? Jesus orando. E a angústia que ele passou naquele momento, né? Naqueles momentos. Devemos nos achegar ao Senhor em oração. Em todos esses momentos de sofrimento, de grande preocupação. E aqui no nosso texto, o apóstolo Paulo, ele cita 4 palavras se referindo à oração. Elas são semelhantes, mas elas têm uma pequena distinção entre elas. Né? Quando ele fala aqui, versículo 6 ainda, né? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. São coisas parecidas. Se refere, né, no geral, à oração. Mas elas têm suas distinções. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre cada uma delas. A primeira que eu gostaria de meditar é quando o apóstolo Paulo fala sobre oração. É uma palavra, essa palavra geralmente quando se fala oração, nitidamente, né, a primeira coisa que vem na mente é falar com Deus. Orar, oração, falar com Deus. Vou fazer as minhas orações. Quando você fala isso com qualquer pessoa ou alguém fala com você, automaticamente essa é a ligação. Mas não é somente falar. O entendimento de oração não é somente esse, falar com Deus, mas é de reverência a esse Deus. Não é falar com Deus de qualquer jeito, como se estivesse falando com qualquer pessoa, mas falar com Deus com reverência. Percebe o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração. Irmãos, quando nós vamos orar ao Senhor, o que precisa estar na nossa mente é que nós estamos indo
a presença de Deus. Sabe aquele Deus que Isaías cita lá, em Isaías capítulo 6? Que estava assentado no seu alto sublime trono, e os anjos cercavam, ambos tinham 6 asas, né? Cobriam os pés, cobriam o rosto e voavam, e com outras 2 voavam, né? Então, esses anjos, que eram santos, estavam na presença de Deus de forma reverente. Porque estava na presença de um Deus santo. É na presença desse Deus que nós nos achegamos em oração. Esse Deus. O que é maravilhoso disso, irmãos, é que esse Deus nos convida a nos achegar a Ele. Através do sacerdócio de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar a Deus em oração. É somente assim que nós podemos nos achegar. Não há, desculpe, não há uma outra forma de nós nos achegarmos a Deus em oração se não for confiados em Cristo, no nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, no que Cristo fez por nós. Lá em Hebreus, né, fala assim: Deus nos convida a nos aproximarmos confiança do trono da graça e receber misericórdia e graça para nos ajudar em tempo de necessidade. Deus nos convida, irmãos, a nos aproximarmos dele, mas nós devemos ter sempre em mente onde nós estamos nos aproximando. Muitas vezes eu vou falar por experiência, e para minha vergonha, eu passo muita vergonha aqui na frente, não sei se vocês perceberam, mas às vezes a gente faz as nossas orações e nos preocupamos, irmãos, se as pessoas estão se agradando dela. Mas que preocupação mais fútil. Eu devo me preocupar se as pessoas estão me ouvindo. Isso sim. As pessoas precisam ouvir para dar amém. A igreja precisa ouvir. Mas não se a igreja está se agradando disso. Em primeiro lugar, a minha oração deve agradar a Deus. Eu preciso ter em mente que eu não estou ali simplesmente falando com a igreja, pregando, né? Às vezes parece que a gente quer pregar na oração. Pregando para a igreja, eu estou falando com Deus. Eu estou me achegando ao trono de Deus, desse Deus santo. Isso precisa estar nas nossas mentes. A oração é isso, é reverência perante esse Deus. Só um minutinho, depois corta aqui. Ô, Victor, dá uma olhada, por favor. É a segunda vez que toca. Desculpe, tá? Eu estou de plantão, então, não tem problema. Então, irmãos, é isso que nós precisamos ter em mente. Devemos estar lembrando sempre que nós estamos já chegando ao trono de Deus soberano e eterno. E tendo isso em mente, isso significa, irmãos, que nós devemos nos achegar em santidade, devemos nos achegar confessando os nossos pecados, confessar os nossos pecados perante o Senhor. Nós não podemos nos comparecer perante Deus de qualquer forma. Por isso precisamos confessar os nossos pecados. Se pecamos contra o Senhor, isso, irmãos, acontece muito. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos nos achegar ao Senhor sem pecado. Porque a própria palavra de Deus, lá em Salmos, fala assim. Salmos, no capítulo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu estiver em pecado, irmãos, quando nós estamos em pecado, a primeira oração que Deus quer ouvir é a oração de confissão de pecado. É isso que Ele quer ouvir. Fora isso, Ele não quer ouvir outra coisa. Como o salmista diz, se a iniquidade estiver em meu coração, Deus não vai me ouvir, a não ser um pedido de perdão. Confessar o nosso pecado.
e deixar. É isso que Deus espera. Irmãos, o confortante é que se nós confessarmos o nosso pecado, como ele fala em sua palavra, em 1 João capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos confiar que Deus nos perdoou se nós confessarmos verdadeiramente nossos pecados. E podemos orar como se não tivéssemos nenhuma culpa perante Ele. Podemos nos achegar a Ele, ao seu trono e falar diretamente. Percebe, irmãos, a palavra de Deus nos convida a orar ao Senhor pessoalmente, diretamente. Nós temos, o ser humano, ele tem uma tendência de sempre levantar intermediários entre ele e Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina, nos mostra, é que Deus nos convida a nós, pessoalmente, comparecermos perante Ele. Porque nós já temos um intermediário, Jesus Cristo. O nosso sumo sacerdote, ele já fez o que era necessário para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. E por isso, não é tipo assim, eu vou pedir ao pastor para que o pastor ore, porque se o pastor não orar, Deus não vai me atender. Irmão, se Deus não está nos atendendo nas nossas orações, alguma coisa está errada. E o que a palavra nos ensina não é que eu deva pedir ao meu pastor para que ele ore por mim. É que eu devo me corrigir. Para que eu possa me achegar a Deus. Devemos sim trazer os nossos pedidos para que a igreja num todo ore? Sim, amém. Devemos levar os nossos pedidos à igreja, mas não porque a minha oração não vai se achegar a Deus, mas a oração do meu pastor, a oração do irmão tal, o irmão tal vai se achegar a minha, não. Não. Se a minha não chega, se Deus não está ouvindo a minha oração, é porque eu estou em pecado, eu devo confessar os meus pecados, não continuar em pecado. Devo comparecer perante Deus, a pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe, irmãos, a palavra de Deus quando fala de oração, ela nos mostra que nós podemos nos comparecer perante Deus por causa do nosso sumo sacerdote. É em nome de Jesus que nós oramos a Deus. E quando nós oramos a Deus, todo o que é crente, ele tem nele o Espírito Santo de Deus, que é aquele que o motiva, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que fala por nós quando nós não temos clareza, quando nós não sabemos falar como deveria, ele fala por nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A quem? Ao Deus Trino que nós servimos, ao Deus Pai. Então nós vemos a Trindade nesse processo de oração. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todos nós, irmãos, temos o privilégio de usufruir disso. Orar ao Senhor. Parecer perante o Senhor. E nas nossas orações, muitas das vezes nós temos, nosso segundo ponto, as nossas súplicas, como ele fala aqui. Orações e súplicas. A súplica, ela faz parte da oração. A súplica, na verdade, ela demonstra uma necessidade e também um sentido mais específico do nosso pedido, né? Quando você suplica algo a alguém, você suplica por quê? Porque você precisa. E você demonstra, quando você está suplicando, você demonstra a necessidade que você tem daquilo. E você é específico, né? Você não suplica, fala assim, me ajuda, mas em quê? Me ajuda. Não, você é específico, né? Quando nós queremos algo de alguém, precisamos de alguém, nós somos específicos. Olha, é isso que eu preciso. Eu suplico que você me ajude nisso. As súplicas é isso, irmãos.
É você ser específico e suplicar a Deus, demonstrando a Deus a sua necessidade, a sua dependência. Quando alguém suplica algo a você, essa pessoa, de certa forma, com humildade, ela está mostrando: olha, eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda, eu dependo da sua ajuda. Da mesma forma, eu e você devemos nos achegar ao Senhor em súplica, demonstrando a Ele a nossa necessidade, que nós precisamos dele, que Ele, para Deus nós podemos falar, né? Ele é tudo nas nossas vidas. Isso é súplica. Algumas pessoas falam assim: por que eu devo pedir as coisas a Deus se Ele sabe das coisas? Se Ele sabe de tudo, por que eu devo orar? Bom, irmãos, é através das súplicas que nós conseguimos aquilo de precioso que Deus tem para nós. Os grandes homens de Deus, eles conquistaram aquilo que conquistaram pela fé, porque eles suplicavam a Deus. Eles faziam as suas súplicas. Estes homens, se você não leu, você pode ler. As Escrituras estão repletas deles. Hebreus, como nós vimos, tem um capítulo inteiro citando pessoas assim. Elas fizeram o que fizeram porque já chegavam ao Senhor em súplica, mostrando a necessidade, a dependência que elas tinham de Deus. Se nós não suplicamos a Deus, nós simplesmente perdemos aquilo que Deus poderia nos dar. E se nós nos achegarmos ao Senhor nas nossas súplicas, Ele atende às nossas orações. A oração, irmãos, ela não é tanto um proveito para Deus, mas para nós. Nós é que somos favorecidos quando oramos a Deus. Às vezes nós pensamos e nos comportamos como se eu orar a Deus fosse um favor que eu estou fazendo para Ele. Não. Ou estar aqui na igreja fosse um favor que eu estou fazendo à igreja e a Deus. Não se engane. Você não está fazendo nenhum favor para Deus, nem para a igreja. Você está fazendo um favor para você mesmo. Quando você ora, quando você suplica a Deus, você é beneficiado. Quando você demonstra a sua dependência de Deus, você é beneficiado. Porque o Deus o qual nós servimos, Ele supre todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo, deixa eu explicar melhor, tudo aquilo que realmente é bom para nossas vidas, Deus nos dá. Nossas súplicas, irmãos, elas, assim como nós aprendemos com Jesus Cristo na oração, né? Pai Nosso, oração conhecida como Pai Nosso, essas nossas súplicas, elas precisam, primeiramente, suplicar pelas coisas de Deus. Né? Jesus já nos ensina isso. O que está em primeiro lugar nas minhas orações? O que deve estar em primeiro lugar? Jesus diz lá: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebe que até aqui foi referente às coisas de Deus? A oração que Jesus Cristo ensina, em primeiro lugar, tem que ser relacionada ao reino de Deus, às coisas de Deus, à santidade de Deus. Aí depois, em segundo plano, em segundo lugar, é que ele fala: pão nosso de cada dia, nos deixe. Depois que nós glorificamos a Deus em nossas orações, depois que nós oramos pelo reino de Deus, pela propagação do reino de Deus, oramos pela santidade de Deus em nossas vidas, pão nosso de cada dia, as coisas que nós precisamos, que Deus sabe que nós precisamos, nós devemos pedir ao Senhor. Devemos orar ao Senhor. Partindo, irmãos, para o terceiro ponto, quando ele fala assim, com ação de graças.
devemos fazer as nossas orações e súplicas com ações de graças. Por que com ações de graças? O apóstolo Paulo falou assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Geralmente, quando nós estamos ansiosos, é porque nós estamos passando por alguma circunstância que está nos deixando ansiosos. Se estamos preocupados com alguma coisa e aquilo está nos incomodando, nos deixando ansioso, e devemos orar, dando ações de graça. Sabe por quê? Porque dificilmente, quando nós estamos ansiosos, preocupados, passando por momentos de ansiedade, irmão, não é natural você agradecer a Deus. Isso não sai naturalmente. Não sai de forma voluntária. Eu estou passando por um problema, graças a Deus. Alguns falam isso como uma palavra qualquer. Mas eles não estão de coração dando graças a Deus. Devemos dar graças a Deus, mesmo passando por dificuldades. Esse graças a Deus, irmãos, ela é pela fé. Nós devemos estar de forma deliberada ali. Senhor, está difícil, mas graças te dou. Reconhecer que é um momento, uma circunstância difícil, mas graças te dou por isso. Graças te dou pelo que tem acontecido. Deus conhece o nosso coração e a nossa mente. Ele sabe exatamente se estamos falando a verdade. Por isso devemos nos achegar a Ele com o coração aberto. E, Senhor, graças te dou. E, irmãos, quando nós damos as ações de graças a Deus no momento de diversidade, quando nós oramos a Deus, Senhor, graças te damos, isso pode acontecer por alguns motivos, né? Alguns motivos. E um deles é nós lembrarmos que Deus supriu as nossas necessidades no passado. Nós estamos passando por um momento de adversidade, mas nesses momentos, irmão, nós devemos lembrar que, puxa vida, Deus supriu aquelas dificuldades que eu passei também. Graças te dou, Senhor. As graças os agradecimentos que nós devemos dar a Deus não é somente pelo hoje, mas é pelo ontem. Pelo que aconteceu no passado. Muitas das vezes a palavra de Deus nos chama a meditar no passado. Meditar nas coisas que aconteceram e o que Deus fez por nós nesses momentos. E, irmãos, muitas das vezes, em todas essas vezes, se nós meditarmos, nós teremos motivos para dar graças a Deus. Porque Deus supriu as necessidades. Nós não entendemos muito bem como, mas Deus supriu. Aconteceu as coisas. Aconteceu ao acaso. Não. Deus estava no controle, Deus supriu. Foi uma coincidência. Não, irmãos. Deus supriu as nossas necessidades. Por isso nós devemos estar lembrando o passado, não somente, como eu falei, né? O passado, mas no momento hoje. Nós estamos passando por aflições e nós devemos dar graças a Deus, mesmo não entendendo o porquê disso. O porquê daquilo. Por que está acontecendo? Senhor, eu não entendo. Eu não compreendo, mas eu dou graças ao Senhor porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, por isso, devemos agradecer a Deus. O apóstolo Paulo, como eu citei, ele não entendia o porquê ele estava preso. Inclusive, ele pedia às igrejas que orassem pela sua liberdade, para que ele continuasse a pregar o evangelho. Ele não entendia. Mas ele estava descansando no Senhor e ele dava graças a Deus por isso. E não somente dava graças, mas pedia que as igrejas também agradecessem a Deus por tudo. Por tudo. Nós, irmãos, somos convocados pela palavra de Deus, por Deus, a dar graças, não somente quando nós queremos.
Nossa, Deus foi tão bom comigo e tal, graças a... Não, não é somente quando as coisas estão indo bem que somos convocados a dar graças a Deus. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,18 fala assim, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Tudo. Tudo aqui significa tudo mesmo. Em tudo dai graça. Tudo, exceto o pecado na sua vida. Eu não devo agradecer a Deus porque eu estou pecando. Devo confessar o meu pecado. Mas fora isso, as coisas que acontecem, as circunstâncias que acontecem na minha vida, eu devo dar graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por isso nós devemos dar graças a Deus. E por último, nesse ponto aqui, nesse versículo, gostaria de ver com os irmãos a parte que estava no início, mas eu gostaria de colocar aqui no final. Fala assim, ó, sejam, versículo 6, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Petições. As nossas petições, irmãos, ela é mais genérica. Desculpa, ela é mais específica, né? Às vezes nós fazemos as nossas orações de forma tão genérica, vamos dizer assim, que às vezes nós nem sequer sabemos se Deus respondeu as nossas orações, porque nós não sabemos se pedimos. Entendeu o que eu quis dizer? Nós fazemos as nossas orações e às vezes não pedimos. Oramos por várias coisas, mas às vezes não estamos pedindo. Recitamos versículos, amém, por isso devemos, né? Falar muitas coisas da palavra de Deus, devemos nos moldar segundo ela, e nossas orações devem ser moldadas segundo a palavra de Deus, mas às vezes não pedimos. Pedido é específico, significa petições, significa pedir. Pedir. Aí você vai pedir algo a alguém, você fala assim, me dá. Eu sou o quê? Você fala, me dá. O quê? Para você dar algo a alguém. Desculpa. Para você dar algo a alguém, você precisa saber o que ela realmente está pedindo. Me dá pão. Aí você vai, opa, sim, entendi. Você vai dar pão para aquela pessoa. Precisa ser mais específico. As nossas petições é isso, é você ser específico. Muitas vezes essas petições, irmãos, na maioria, na verdade, eu acredito que elas acontecem mais no particular, porque tem coisas que é pessoais, coisas que é entre eu e Deus, você e Deus, onde você precisa pedir ao Senhor. E Jesus lida com isso, Jesus ensina sobre isso. Ele fala sobre petições. Desculpa que eu me perdi aqui no texto. Jesus fala sobre petições, né? Ele fala assim, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. E Jesus continua, né? Falando ali naquele contexto de qual pai, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? E se o filho pedir peixe, vai lhe dar uma serpente? Nenhum pai faz isso. Nenhum pai faria isso. Jesus está dizendo. Aí ele fala mais, né? Versículo 11, ele fala assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, irmãos, se você precisa de algo, peça a Deus. E se isso for bom para a sua vida, Deus vai te dar. Deus nos dá aquilo que é bom para as nossas vidas. Sabia?
Porque nós, muitas das vezes, não sabemos o que pedir. E o que pedir, nós não sabemos. Pedimos coisas que, às vezes, achamos que é bom para nós, mas não é. Porque, irmãos, nós, perante Deus, nós somos como crianças. Eu acredito que nem tudo que a Ada pede para o Nicolas, e o Nicolas dá, tipo, "Oh, toma, pai, faz. Pai, posso pular dali? Pode. Não. Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos pedidos assim para Deus. Senhor, posso? E Deus fala assim, não, você não vai fazer isso, você vai se machucar. Eu não vou te dar isso. Você não pode. O não de Deus faz parte da resposta. Do cuidado de Deus para com seus filhos. Deus cuida dos seus filhos dizendo muitas das vezes não, porque nós não sabemos pedir. Não sabemos o que é bom para nós. Mas Deus sabe. Devemos, irmãos, sempre fazer as nossas petições ao Senhor. Não deixarmos nada de fora, nem aquilo que nós julgamos ser trivial. Nossa, puxa vida, será que eu devo pedir ao Senhor? Mas isso é tão insignificante, tão pequeno. Será que eu devo pedir para Deus? Bom, isso tão pequeno e tão trivial está tirando a sua paz? Está deixando você ansioso? Bom, se isso é grande o suficiente para deixar você ansioso, então você deve sim pedir a Deus. Deve chegar a Deus, orar a Deus sobre isso. Se isso te deixa inquieto, ore ao Senhor, peça ao Senhor. Coloque-o nas mãos de Deus. Eu li sobre um relato de uma experiência de um teólogo. Ele foi questionado em um estudo por uma mulher. Ela perguntou assim, mas eu tenho que pedir a Deus pelas coisas pequenas ou somente pelas coisas grandes? Aí ele respondeu assim, bom, me diz na sua vida o que é grande que você não possa pedir para Deus? O que é grande na sua vida para com Deus? Existe alguma coisa que seja grande nas nossas vidas, grande para Deus? Para nós pode ser grande. Na verdade, para nós, os nossos problemas sempre são maiores. Hein? Os meus problemas são maiores do que vocês. Vocês não passam pelo que eu passo. Mas por mais que os nossos problemas sejam grandes para nós, para Deus eles não são. Não existe problema grande para Deus. Então, irmãos, seja qual for, desde o pequeno ou o maior, todos os nossos problemas da sociedade, nós devemos nos achegar a Deus em petição. Devemos apresentar perante o Senhor. E o resultado, irmãos, de tudo isso, dessa oração que nós fazemos, o resultado é o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nós nos achegamos a Deus com uma oração verdadeira, com sinceridade em nossos corações, com humildade, com fé, irmãos, nós temos essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz, irmãos, não é uma paz obtida por meios de técnicas humanas. Tá? Não é esse tipo de paz que o apóstolo Paulo está se referindo. A paz, para deixar bem claro, que o apóstolo Paulo está se referindo é a paz de Deus. É a paz de um Deus que está no controle das coisas, que todas as coisas acontecem segundo a sua vontade. É a paz de um Deus que não coça a cabeça. Você consegue imaginar Deus coçando a cabeça? Nossa, e agora? O que vai acontecer? Não é um Deus que fica ansioso porque não sabe o que vai acontecer no futuro, qual vai ser as consequências dessa reação. Não. Deus não é um Deus ansioso. E é a paz dele. A paz de Deus, como Jesus disse.
Não a paz que o mundo dá, mas é a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo. Essa paz, ela vem de Deus. E como o texto diz, né? Ela excede todo o nosso entendimento. É uma paz que eu confesso, ninguém consegue, eu não consigo, ninguém consegue explicar. Mas é uma paz real. Ela existe. Todo o que crê em Cristo verdadeiramente sabe que ela existe. E que sofre por não usufruir dela como poderia. Porque ela está, irmãos, à disposição. Nós temos a paz com Deus, e a paz de Deus, a tranquilidade que Deus proporciona aos seus filhos, ela está disponível para que eu e você usufrua dela plenamente. E isso constantemente, todos os dias. Não, eu estou com um problema, Deus respondeu, estou em paz. Não, não é isso. É constantemente, independente do problema vir ou não, nós temos essa paz de Deus. Independente do tamanho do problema, nós temos essa paz. Porque a paz, ela é de Deus, não está condicionada às coisas deste mundo, mas ela vem de Deus. A palavra de Deus cita diversas pessoas como exemplo que experimentaram essa paz. Tiveram essa paz. Nós conhecemos pessoas que, em nosso meio, que demonstraram essa paz nos momentos mais difíceis da sua vida. É uma pena que nós não conseguimos ter essa paz em todos os momentos. Infelizmente, às vezes nós usufruímos em alguns momentos, pela misericórdia de Deus, em alguns momentos, às vezes aqueles mais difíceis, pela graça de Deus e misericórdia, nós usufruímos dessa paz. Temos tranquilidade, mas ela está disponível para todos os momentos. E, irmãos, interessante que Jesus fala, desculpa, o apóstolo Paulo fala nesse texto, que essa paz ela ficará como guarda, né? E guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz ela ficará como um sentinela. Um sentinela, guardando os nossos corações e os nossos pensamentos. Por que os nossos corações e os nossos pensamentos? A palavra de Deus, muitas das vezes, quando se refere ao nosso coração, se refere às nossas vontades, aos nossos desejos. A paz de Deus, ela guarda para que os nossos desejos sejam, as nossas vontades e desejos sejam vontades segundo a vontade de Deus. Os nossos pensamentos, nós vivemos numa época onde a nossa mente anda bombardeada por diversas coisas. Nós vivemos um momento, né? Eu citei isso, um pouco disso no estudo passado. Imagine se homens alguns séculos passados tivessem essas coisas que nós temos que tiram a nossa atenção, que nos distrai, que enche a nossa mente de informações, e muitas delas inúteis, desnecessárias. Então a nossa mente, ela constantemente é bombardeada com muitas coisas, inclusive as preocupações, as coisas que nos geram ansiedade. E o texto fala que essa paz, ela guarda os nossos pensamentos e o nosso coração. Ela protege. Esta paz, né, protege os nossos pensamentos e os nossos corações em Cristo Jesus. Bom, isso significa que a importância do nosso relacionamento com Cristo. Quando nós temos um bom relacionamento com Cristo, e as preocupações, as ansiedades, por causa das coisas dessa vida, elas vêm para nós. Sabe onde ela primeiro tem que passar? Ela tem que passar por Cristo primeiro. Ela tem que primeiro passar por Cristo até chegar a nós. Se nós estivermos com um bom relacionamento com Cristo, com intimidade com Cristo, vivendo a comunhão com Cristo, o que acontecerá? Ela não nos atingirá. Os problemas virão, as aflições virão, sim.
Mas nós não ficaremos ansiosos, inquietos por essas coisas.